Então a gente vai continuar repercutindo aqui essa questão dos preços do petróleo, como que isso tem afetado os combustíveis aqui no Brasil, no mundo inteiro, como que os países estão fazendo para lidar também com isso. Para isso eu convido agora aqui o Vitor Souza, que é analista de combustíveis da Genial e que já está aqui comigo, né, meu querido? Muito bom dia para você, bem-vindo aqui à nossa programação. Muito bom dia, espero ajudar no que for possível. Vamos lá, Vitor, sempre ajuda assim. Meu querido, eu quero começar trazendo contigo uma das últimas novidades que a gente teve em relação a essa questão dos combustíveis, que foi uma fala da Magda Chambriard em relação ao reajuste da gasolina, né? Dizendo que se a gente não tivesse a retirada, né, dos impostos ali, não mexesse na tributação, a gente com certeza poderia ter um aumento da gasolina. Importante lembrar que mesmo sem ter tido o anúncio oficial de reajuste, a gasolina já aparece pressionando a inflação, né? Então, o que dizer nesse momento? O que exatamente seria necessário em relação a esses tributos para que a gente não tivesse um aumento expressivo da gasolina, piorando a pressão inflacionária que já sobe mesmo sem ter tido reajuste? Olha, eu entendo essa fala da CEO da presidenta da Petrobras como uma medida no seguinte sentido: o governo quer cortar os impostos, né, geralmente ICMS, coisas assim, e isso vai trazer o alívio de alguns centavos no preço da gasolina. Entretanto, hoje, as refinarias da Petrobras estão vendendo a gasolina e o diesel com deságio de 1,30, 1,50. De acordo com a Abicom, né, com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. Então, assim, no final do dia, o que eu entendi é que com essa queda no preço, no custo dos impostos, as refinarias da Petrobras teriam espaço para fechar um pouco esse gap em relação à paridade internacional. É mais ou menos isso, tá? Isso melhoraria o resultado da Petrobras, que já está ganhando muito dinheiro com a exploração e produção, que é o seu principal segmento de negócio, mas do outro lado, o refino com certeza não vai ter resultados interessantes a partir do segundo trimestre de 2025. Pois é, e aí a gente tem, até como eu já antecipei aqui, né, Vitor, a gente tem vários países que estão tomando essa mesma atitude de mexer com tributos para poder tentar conter essa pressão do preço do petróleo. Ou seja, o Brasil não seria o primeiro a fazer isso exatamente, portanto, então, até acho que seria, pensando dessa forma, justificável o Brasil seguir esse mesmo caminho. Mas a gente tem alguns limites para essa estratégia aqui no Brasil, dada a situação fiscal do país. Além disso, há algumas preocupações em relação à possível distorção do mercado. Você vê potencial para que isso aconteça, caso realmente a gente mexa com esses tributos, né, dos combustíveis? Tá, a questão, dos impostos é que o fiscal a gente pode ver depois. Eu acho que o raciocínio é esse, principalmente quando a gente fala de um ano de eleições, tá. Eu acho que o foco hoje é é muito mais eleições presidenciais do que qualquer outra, do que, enfim, a decisão da sustentabilidade de uma política ou outra. Mas no final do dia é isso, eu acho que tudo isso tem que ser pensado não apenas numa questão de redução, dos impostos, mas também, da ideia de que, enfim, o fiscal a gente vê depois. Acho que é mais ou menos esse o meu racional. Agora, Vitor, como também mencionei aqui logo quando eu estava te chamando aqui para o papo, a gente tem já uma inflação de gasolina, mesmo sem a gente ter tido esse reajuste oficial. Ou seja, a gente viu a inflação subir, principalmente por causa da gasolina, mesmo sem esse reajuste formal por parte da Petrobras. O que explica esse descolamento nesse momento para quem está nos assistindo entender como que funciona um pouco no setor, né? É questão de margem, é custo logístico, de repente, que já está impactando esse preço, questão cambial, e aí, né, a gente poderia avaliar, porque também o câmbio está num patamar um pouco mais baixo se comparado, né, anteriormente. Ou é uma reprecificação realmente antecipada da cadeia? Isso se justificaria? Na realidade, no primeiríssimo instante em que o preço do petróleo começou a subir, a defasagem nas bombas, ela estava muito superior ao patamar de hoje. Então, aquele primeiro aumento, ele foi no sentido de fechar esse gap, essa janelinha, em relação ao que seria o preço da paridade. Quem está em casa, é importante entender que, para que o preço da paridade fosse igual, né, era para, eu estou olhando aqui na Abicom, a gente está falando aí ou seja, o preço do diesel deveria estar pelo menos R$ 1,38
maior, e na gasolina deveria estar pelo menos R$ 1,47 maior, né. Valendo lembrar que, esse relatório aqui da PPI, a Abicom publica, diariamente. Então, o que está acontecendo é isso, na realidade, tanto o diesel quanto a gasolina, elas deveriam estar ainda mais caros, né, nessa ordem aí acima de um real, mas o que o governo tem feito ali é uma série de medidas exatamente para fazer com que esse repasse não seja passado por completo. E quem está absorvendo isso hoje são as refinarias da Petrobras e alguma coisa também o setor público, né, em relação à questão da desoneração dos impostos e etcétera, e como eu já mencionei, enfim, o fiscal a gente vê depois, né, principalmente no ano de eleição. E você comentou agora há pouco essa questão da inflação e etcétera. Eu sou um analista que olha muito mais para as empresas do que necessariamente para o aspecto macro. Mas se eu fosse um analista macro, o que que os analistas macros pensam nesse sentido? É que os preços, eles precisam refletir a realidade. Fazer política monetária com preços maquiados, que é mais ou menos o que a gente está vendo hoje, não é interessante, é difícil, né, você precisa, eh, ter que os preços eles precisam refletir, a realidade, a escassez e a necessidade relativa do preço da gasolina, e não é isso que a gente está vendo, tá. Então, na realidade, se fosse para passar completamente o custo aí do petróleo a cento e tantos dólares, era para o petróleo estar ainda mais alto e o Banco Central, ou quem quer que seja, fazer política monetária baseada em preços reais, não é isso que a gente está observando. Recentemente, essa semana, aliás, a gente já teve um levantamento mostrando que as empresas de energia, Vitor, estão lucrando fortemente durante essa crise, né? Isso na casa dos US$ 3.000 por segundo, pelo menos, diante dessa crise. Isso abre espaço para medidas de taxação extraordinária nesse momento? Quais que seriam os efeitos colaterais disso para as companhias nesse momento? O que fazer com esses rendimentos extras que estão surgindo agora? Tá. O governo brasileiro, ele já anunciou um imposto extra, baseado exatamente na lucratividade que as empresas de petróleo vão ter. Então, essencialmente, as exportações de petróleo estão sendo taxadas nesse exato momento, na casa dos 12%, imposto esse que deve demorar até o fim do ano. E a minha preocupação é a seguinte: quando você investe numa empresa de petróleo, existe uma certa lógica no setor, que é o quê? Quando o petróleo cai muito, ou cai a US$ 60, US$ 50, US$ 40, é o momento que o setor demite, é o momento que o setor para de investir, é o momento que as empresas não pagam dividendo e por aí vai. O fluxo de caixa fica muito mais apertado. Entretanto, essa lógica, ela se reverte quando por algum motivo o preço do petróleo vai a 90, 100, US$ 110, que é o momento que você paga dividendo, você faz recompra, você faz mais investimentos, você compra ativos e por aí vai. Quando você taxa uma empresa de commodity no momento em que essa commodity está no alto, você causa um impacto na lógica do negócio, né. Então, assim, porque eu não acho que o governo vai fazer alguma espécie de subsídio às empresas petroleiras quando o petróleo vai cair a 30, US$ 40, entendeu. Então, assim, você tem um impacto na lógica de como o negócio funciona, porque nas vacas magras não vai ter redução de imposto, não vai ter, entendeu. Então, assim, quando a pandemia aconteceu, o preço do petróleo chegou até zero em um determinado momento. Algumas empresas quebraram ao redor do mundo, assim, não teve um salvamento. Então eu acho assim, que pensando nas empresas de capital aberto em bolsa, Petrobras, Prio, PetroRecôncavo, Vibrava, o grande impacto para mim é que o mercado comece a negociar essas empresas com desconto. Por quê? Pô, sempre que o petróleo subir e no momento que as empresas vão começar a ganhar dinheiro de verdade, existe um imposto, o meu receio é que o mercado comece a antecipar um desconto no valuation dessas empresas em relação aos pares internacionais. Então a empresa nunca vai negociar, nunca vai ser avaliada como ela deveria, porque você tem o regulador ali criando o imposto, subvertendo a lógica de se investir em empresas petroleiras, o que eu particularmente julgo muito ruim. Até porque isso com certeza vai bater no plano de investimento das empresas. Ah, então quer dizer que sempre que eu vou começar a ganhar dinheiro vai surgir um imposto, então, pô, não vou colocar esse projeto aqui de pé. O racional é mais ou menos esse. Traz aquela questão da insegurança, né, no momento para as companhias também. Vitor, meu querido, sempre um ótimo papo. Conversamos com Vitor Souza, analista de combustíveis da Genial. Bem-vindo sempre por aqui. Bom restinho de semana para você, Vitor. Até uma próxima. Muito obrigado, bom resto de semana para vocês também e muito bons negócios. Obrigada.